Olá, boa tarde, estamos chegando, o programa Gente que Fala está no ar, 12:03, eu sou o Mauro Friesman, nossa audiência nos acompanha pela rádio Trianon AM 740 de São Paulo, rádio Universal AM 810 de Santos, e você nos vê simultaneamente nessa transmissão pelas redes sociais, imagens no Instagram, no Facebook e também no nosso canal no YouTube. Aquele convite diário para você seguir a gente, curtir, compartilhar os nossos conteúdos, interagir com o programa também. Vai o número do WhatsApp, 973350038, de novo, 973350038, e marque sempre a hashtag Programa Gente que Fala durante as suas interações nas redes sociais. Minha gente, hoje é quarta-feira, toda quarta vocês já sabem, os assuntos por aqui relacionados com a saúde, com o bem-estar e com o comportamento. Temos os nossos especialistas apostos aqui para essa conversa. Eu apresento inicialmente o doutor Shuichi Fujisaki, urologista, especialista em andrologia e geriatria. Doutor Shuichi, tudo bem? Seja bem-vindo. Como estão as coisas? Obrigado, Pedro. Obrigado pelo convite. Tá? Aqui está tudo em ordem. Espero que você também continue com a sua saúde. Estamos bem, doutor Shuichi. Vamos seguindo aqui com a formação do nosso time de especialistas. A doutora Fátima El-Haj é cirurgiã vascular, ela integra a Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular e também o staff, a equipe de cirurgia vascular da Rede Dor. Tudo bem, doutora Fátima El-Haj? Bem, boa tarde. Muito obrigada pelo convite de participar do programa. Por aqui tudo certinho. Muito obrigado pela presença. Também com a gente a esteticista Letícia Diane, fundadora da Beauty House. Tudo bem, Letícia? Seja bem-vinda. Bem, boa tarde. Obrigada pelo convite. E fechando aqui a nossa bancada de especialistas, o doutor Davi Zilbergelt Neto, médico, jornalista, MBA em Economia e também Gestão de Saúde. Doutor Davi Zilbergelt, que foi secretário municipal de saúde em Carapicuíba. Tudo bem, doutor Davi? Seja bem-vindo. Ô, Flávio, que bom estar por aqui, voltando depois de tantos anos, à velha casa, na Trianon, no programa desse homem extraordinário, que é o Fausto Camus, dirigido por vocês também. E vamos lá, né? Vamos ver o que a gente pode tirar de bom aí nessa pandemia, que está um verdadeiro pandemônio. Doutor Davi, é esse o nosso primeiro assunto, não poderia ser diferente, né? O Brasil voltou a bater ontem o recorde de mortes pela Covid-19 em um único dia. Foram 1.954 vidas perdidas em 24 horas, somando aí um total de 268.568 óbitos pela doença desde o início. A média móvel de morte subiu para 1.572, o 11º recorde consecutivo. E aqui em São Paulo também teve recorde, 517 mortes. O tão anunciado colapso da saúde parece mostrar seus primeiros sinais, já que pelo menos 30 pessoas já morreram enquanto aguardavam por leitos de UTI. 11 dessas mortes em Taboão da Serra, aqui na Grande São Paulo. O governo do estado deve anunciar daqui a pouco novas medidas de restrição e limitar o horário de funcionamento dos serviços essenciais. Nesse ponto último aqui da nota, a gente está falando a respeito da fase roxa, o que o governo está chamando de fase roxa, e isso pode suspender o funcionamento de escolas, paralisar o futebol, os cultos religiosos, ainda essa semana. Essa é uma conversa que já vem acontecendo no Centro de Contingência do Coronavírus, do qual fazem parte 20 especialistas e integrantes do governo. Doutor Davi, a sua avaliação sobre essa possibilidade agora desta fase roxa. Não se falava nisso até aqui, eu nem sabia que tinha essa fase roxa. Para mim, o limite era o vermelho, né? Sobre a minha visão, aliás, isso para mim, pessoalmente, não é novidade. Já está publicado já uns 2 ou 3 meses atrás, que eu publiquei na minha mídia, em que eu dizia que nós vamos chegar rapidamente a 4 ou 5 mil mortes por dia. Quer dizer, já estamos em torno de 2.000. E a persistir essa ignorância, essa politicalha, essa falta de respeito ao ser humano, nós vamos chegar aos 4.000 óbitos facilmente. É de se esperar. Não temos vacina,
não temos um povo, desculpe eu falar assim, porque não adianta só culpar governos, não adianta só culpar o negacionismo, isso existe, é fato, mas quando nós todo dia ligamos os noticiários pela TV e encontramos as pessoas aglomeradas propositadamente, tomando cerveja, fumando, cheirando e achando que aquilo é normal sem máscara, desculpe, não é só o governo, o poder estabelecido que é culpado pelo que está acontecendo. Boa parte da população é. E o resultado está aí, não temos vacinas, praticamente não chegamos nem sequer aos 10 milhões de doses ainda, num país de 220 milhões de habitantes. Portanto, Mauro Friesmann, vamos esperar, infelizmente, pelo pior. E essas medidas, por mais agressivas que possam ser, fase roxa, dê a cor que quiser, eu entendo que é a única forma realmente de criar uma barreira para que menos pessoas venham a morrer. Tem muito para falar, nós temos mais 3 colegas aí que vão falar, 3 médicos, e que não se fala em testagem de massa, não se fala em absolutamente nada, se fala em política, política da pior espécie possível, que eu diria que o Brasil nunca conviveu com esse momento como estamos convivendo hoje. Doutor Silvestre, como destacou aqui o doutor Davi, de fato, não se trata apenas do negacionismo, tem uma junção de fatores que explicam por que estamos nesse ponto, a falta de conscientização das pessoas de fato, em relação ao distanciamento, em relação ao uso da máscara, a aglomeração, a falta de vacinas, enfim, tem uma série de fatores. E aí entra sempre a questão da economia, a economia não pode parar, mas a gente tem que preservar vidas, mas essa nova etapa, aí, a fase roxa que o governo está estudando, vai restringir ainda mais a economia, porque os serviços essenciais, pelo que se está prevendo, já não ficarão abertos aí como hoje estão abertos. Né? Sim, perfeitamente, eu concordo. Doutor Davi, ele explanou muito bem, né? Parabéns, de uma forma geral. O que eu poderia, vamos falar assim, acrescentar com relação a esse aumento, né, dos casos, se torna muito mais importante seguir os protocolos, né, mas os protocolos corretos, né, com relação à prevenção, né, da doença. E com essa advinda agora da vacina, né, ela vai ajudar bastante. Isso é muito importante, essa campanha de vacinação. Agora, esses protocolos, distanciamento, uso de máscara, lavar as mãos, né, os cuidados, essas condições básicas são muito importantes, né? Agora, o que nós temos assim também aprendendo, né, com a evolução é que os tratamentos também estão cada vez mais solidificados, né? Ou seja, deve-se procurar um tratamento quanto no início, né? Como toda doença, tudo que é no início, os resultados são melhores, né? Então, os primeiros sintomas, procurar um serviço, né, de assistência médica, que para cada caso, para cada momento, terá vamos falar assim, um tratamento mais adequado, com o uso de diferentes medicamentos. Todos os medicamentos apresentados, na grande maioria, têm seus efeitos, têm resultados, mas devem ser utilizados em momentos adequados, ou seja, em um certo momento da doença, ou no início, ou mais avançado. Mas o que a gente vive nesse momento, doutor Silvestre, em muitas situações, muita gente com poucos sintomas e que não estão associando os sintomas à Covid-19 e vão deixando, e aí quando vai ver o problema já está agravado, ou sem sintomas, ou até com muitos sintomas e sem espaço na rede de saúde para ter atendimento. Né? Sim. Veja só, desde que tratado no início dos sintomas, se previne a evolução também do quadro, né? Isso daria tempo ao nosso organismo também à produção de anticorpos, que seria a resistência contra o vírus, né? Então, é importante que procure, se tendo sintomas, principalmente os indivíduos, né, do grupo de risco, ou seja, aqueles que já têm comorbidades, né, como diabetes, algumas cardiopatias, né? E uma idade, quanto mais avançada, tem prioridade com relação a esses cuidados. Doutora Fátima, seu entendimento sobre essa possibilidade aí da nova fase com mais restrições agora, apertando aí o cerco em relação aos serviços essenciais, né? Eu acho completamente necessário ter essa
a adoção das medidas da fase roxa. O nosso sistema de saúde, não só o público quanto o privado, está colapsado. Eu acho que esse colapso não está por vir, ele já está acontecendo. Eu estou na linha de frente da Covid já há 1 ano e meio, e a gente está enfrentando uma situação de calamidade. Então, a gente não tem leito para alocar os pacientes, mesmo dentro de uma instituição de saúde particular, ficam aguardando em pronto-socorro para ter a acomodação na terapia intensiva, e nós vamos chegar a um ponto onde não teremos mais nem espaço físico, nem profissionais da saúde para cuidar dos pacientes. Nesses 10 anos de formada como médica, eu nunca vi uma situação parecida como essa, e se continuarmos nesse ritmo, as pessoas vão começar a morrer em casa mesmo. Então, essa adoção da fase roxa, ela já deveria ter sido tomada. Já. Eu acho que a gente está vivendo, como o doutor disse, uma necropolítica, onde só a politicagem que vem prevalecendo e não a vida dos pacientes tem sido priorizada. Então, eu estou de total acordo com essa fase roxa. A economia, com certeza, deve ser considerada, mas pessoas mortas não movimentam a economia. Então, nós precisamos das pessoas vivas para que isso aconteça. Letícia Gianni, o seu entendimento sobre esse momento em que estamos vivendo, você não é da área médica, é da área da estética, né? Mas lida com pessoas, recebe pessoas aí na sua clínica para tratamentos, é empresária, também está sentindo certamente esse momento aí complicado da economia. A sua avaliação? Sim, acho que no momento pior que nós estamos vivendo desde o início do coronavírus, né, nós estamos enfrentando o pior momento realmente dessa pandemia. E acho que sim, é uma necessidade, né, essa implantação dessa fase roxa, até porque as pessoas não se conscientizam, né, infelizmente, como falado aí pelo doutor Davi, né, as pessoas estão, parece que cada vez com as atitudes piores, então as próprias pessoas são culpadas realmente por esse colapso aí que nós estamos vivendo. Então acho que realmente é necessário. 12h15, você está no programa Gente que Fala, Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo, Universal AM 810 de Santos, imagem nas redes sociais, Instagram, Facebook e também no nosso canal no YouTube. E você já sabe, quarta-feira é sempre de falar dos assuntos da saúde, do bem-estar, do comportamento e como tem assunto relacionado com a saúde neste momento de pandemia em que vivemos. E vamos aqui para mais um tema. A pandemia fez diminuir a presença das pessoas nos bares, porém, dentro das casas, o consumo de bebidas alcoólicas cresceu, e um problema ao qual poucos se atentam é que, além dos problemas habitualmente já vinculados ao álcool, seu consumo exagerado pode causar desidratação, até trombose e infarto, já que a bebida ativa a liberação de hormônios antidiuréticos causados pela perda de líquidos, a diminuição do volume de sangue circulante e a sua concentração. Doutora Fátima, eu destaquei aqui, o consumo de bebidas alcoólicas cresceu, evidentemente que quem tinha o hábito de beber no bar passou a beber em casa, aqueles que não tinham o hábito de beber eventualmente passaram a ter esse hábito em razão dos problemas aí emocionais, das preocupações, da economia que está ruim, da falta de emprego, enfim, é toda uma cadeia aí de problemas, né? E o que os estudos estão apontando nesse sentido, neste momento? Bom, exatamente como você disse, houve um aumento do uso de bebida alcoólica durante essa pandemia, não só pelas pessoas que já faziam uso de álcool, mas também pela piora importante da saúde mental das pessoas, pelo confinamento, pela crise econômica, por uma série de motivos que nos traz baixa da qualidade de vida durante esse período de confinamento. E esse consumo de bebidas alcoólicas traz uma série de consequências graves para os pacientes, principalmente os pacientes com comorbidade. Primeiro, que o uso de álcool ele é um dos principais fatores para a predisposição à hipertensão arterial. Então, isso faz elevar a pressão arterial e tem uma série de consequências no sistema cardiovascular. O paciente passa a ficar com uma pressão mais descontrolada,
também, devido ao confinamento, nós estamos com atividade física restrita, então não estamos nos mobilizando o suficiente, e o uso de álcool leva à desidratação, se o paciente não consome a quantidade de água necessária durante o uso de álcool, isso leva a uma hemoconcentração, ou seja, o nosso sangue fica mais concentrado e isso propicia trombose venosa profunda e uma série de outras complicações cardiovasculares, né? E também a possibilidade do surgimento de novos alcoólicos, ou seja, gente passando a ser usuário, a usar álcool, né? A ingerir álcool aí ao longo desse período mais isolamento dentro de casa e perdendo a mão em relação a isso, né? Existem algumas pesquisas que mostram que durante essa pandemia, muitos dos pacientes que não tinham nenhum vício passaram a ter, começaram a fumar, começaram a beber, os índices de suicídio também aumentaram, né? Então, a qualidade de vida e a saúde mental do brasileiro piorou bastante durante a pandemia. A maior parte dos pacientes que tiveram problemas, mesmo diante desses problemas, não teve acesso a um profissional da saúde mental, e isso agrava ainda mais, né, os hábitos, o paciente passa a não só ter problemas orgânicos, como também vira uma adicção, né, eles viram alcoólatras com esse consumo frequente de álcool. Doutor Silvestre, o senhor tem notado aí no seu atendimento, no seu consultório, esta realidade, pacientes que acabam procurando a urologia, mas em decorrência dos problemas causados pelo consumo do álcool? Pelo uso do álcool? Sim. Não, nós não temos tido esse tipo de procura nesse sentido, né? Uhum. Mas agora, de toda forma, o álcool ele é nocivo, né? Desde que a ingestão seja de uma forma inadequada. Mas com relação ao álcool em si, eu acredito perfeitamente com a doutora Fátima, né, que as pessoas, se mantendo esse isolamento, né, dentro de casa, acabam consumindo mesmo mais o álcool, sem dúvida. Doutor Davi, se olhar sobre esse tema, essa preocupação aí com os problemas decorrentes do uso de álcool, já que as pessoas estão em casa e mais tempo, né, até mais perto da possibilidade do consumo, né? Mauro, essa questão do consumo do álcool, sem dúvida nenhuma, já é uma contingência, mas eu queria mostrar uma situação mais grave ainda, se você me permite. Sim. Por conta dessa pandemia, as pessoas deixaram de fazer a medicina preventiva, uma parcela muito importante da população. Eu não estou falando isso por falar, eu vou te dar números. Para você ter uma ideia, na área de oncologia, câncer, é esperado todo ano, até 2023, o diagnóstico de 650 mil novos casos. Ano passado, não foram feitos 50 mil novos casos de câncer. Pergunte para o doutor Sushi se eu estou falando besteira aqui. Quantos casos de câncer de próstata e, pior ainda, cânceres superficiais de bexiga e depois profundos, que são gravíssimos, quantos casos deixaram de ser feitos e, quando forem feitos, realmente já não vai ter mais muita solução, senão fazer aquelas cirurgias terríveis, né, que inabilita o paciente. Pior do que isso, diagnósticos mais simples de diabetes, de problemas cardiovasculares, porque as pessoas não estão indo mais ou estão indo muito pouco aos postos de saúde. E pior ainda, quando você vê que houve uma queda de mais de 40% na imunização das nossas crianças. Então, doenças que já tinham sido erradicadas, como poliomielite, como sarampo e outras, podem estar voltando a qualquer momento. Quer dizer, esse processo... E aí, novamente, eu insisto que as autoridades falham, e falham terrivelmente. Falham com a pandemia,
do coronavírus, que ainda não colocaram vacinas nesse país, que negligenciaram e continuam negligenciando a testagem em massa. E, no entanto, nós não conseguimos ouvir nenhuma pessoa, nenhuma autoridade ir para a televisão, para a mídia escrita, falar de televisão e dizer, pessoal, o infarto continua, os problemas de câncer continuam, o diabetes continua, a hipertensão continua, como a doutora muito bem explicou, a questão das tromboses gravíssimas, porque uma trombose por si só já é grave, de membros inferiores. Agora, imagina uma trombose que leva a uma embolia pulmonar, que não raro mata as pessoas. Tudo isso está se deixando de lado e nós estamos criando um país extremamente doente. Não tem justificativa, qualquer ela que seja, um caso de cadeia, me permite, de gente do Congresso, de gente do Executivo, de não ter vacinas no Brasil. E a persistir essa situação, escreva o que eu estou falando, o nosso ouvinte que aí está ouvindo. Quanto mais demorar para colocar vacina nesse país, quanto menos testar e quanto menos testar a população, e quanto menos for enérgico persistindo essas aglomerações, esses números de 2.000, 3.000 vão ficar para trás e vamos ouvir números muito maiores. É uma pena. 12h24, você está no programa Gente que Fala, Rádio Trianon AM 740 São Paulo, também Rádio Universal AM 810 Santos, e nas redes sociais. A gente vai para o intervalo, hoje com a gente na nossa sonoplastia o Neildo Neres. O Neildo vai rodar o intervalo, em 30 segundinhos a gente está de volta, até já. Está precisando de certificado digital? A SP Certificados é especializada para atender micros e grandes empresas de forma simples, rápida e descomplicada, com preços a partir de R$ 149. Localizada por toda a Grande São Paulo para estar junto de você, com o certificado digital ideal para sua necessidade. Entre em contato conosco, telefone 11 3854 1144 ou acesse nosso site spcertificados.com.br. Trianon AM 740, São Paulo. Seguimos de volta aqui com o programa Gente que Fala, Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos e também nas redes sociais. Antes do nosso próximo assunto, para você que nos acompanha aqui, uma mensagem do governo de São Paulo. Minha gente, olha, a vacinação no estado segue o calendário por idade. Para agilizar, quando chegar a sua vez, é preciso, minha gente, fazer o cadastro na pré-campanha. Então, preste atenção, olha. Esse pré-cadastro está disponível pela internet, é só ir lá no endereço vacinajá.sp.gov.br e deixar tudo certinho lá. Quando chegar a sua vez, o pré-cadastro pronto vai agilizar bastante o seu momento aí na vacinação. A vacina salva vidas, não se esqueça de usar a máscara, de manter o distanciamento social e de usar o álcool em gel sempre, sempre, sempre. Então, cadastre já, vacinajá.sp.gov.br, mensagem do governo de São Paulo, para você que nos acompanha, estado de respeito. 12h26, mais um tema. Por diversos fatores sociais, como o preconceito, a sexualidade na terceira idade, que deveria ser tratada de forma natural, ainda é vista como um tabu hoje em dia. E nessa questão, o envelhecimento pode trazer diversas questões, como, por exemplo, a disfunção erétil. Segundo especialistas, é preciso compreender que essas mudanças fazem parte, sim, do envelhecimento e para que assim se busque alternativas para reverter ou diminuir os impactos que eles causam na vida dos idosos. Doutor Silwich, essa questão do preconceito em relação à sexualidade na terceira idade leva a... Em que medida isso está ligado ao problema do próprio desempenho sexual nessa fase da vida? Seu microfone fechado, doutor. Agora sim. Vamos lá. Pois não, Pedro. O que ocorre é o seguinte... Mauro, desculpe, é Mauro. Mauro, desculpe. Mauro. Pedro Schiavon, me sinto honrado de receber o nome do Pedro Schiavon, nosso grande produtor do programa Gente que Fala, mas é a correção. Tá. Então, Mauro, veja só, quando nós falamos assim da terceira idade, né, ou idoso, é lógico,
o indivíduo ele já é maduro, já teve uma boa experiência de vida, tá? Então, ele é mais prático, né? O que está faltando para ele nessa segunda metade da vida? Vamos colocar desta forma, né? Seria antes dos 50 e após os 50. Quem está com 50, 60, de repente é um adolescente daquele que vai chegar aos 100 anos de idade, né? Vamos colocar desta forma. Então, é muito relativo a essa terceira idade, qual que é o idoso. O importante é a saúde que o indivíduo ele apresenta no momento, não é isso? Ele tendo uma boa disposição, boa saúde, essa é a realidade. Muito bem. Então, veja, cada relacionamento, cada casal, cada indivíduo, ele tem a necessidade, ele tem as prioridades dele. Então, o valor, a importância de uma condição sexual é muito individual, né? Então, para esse relacionamento, ou para ele, uma condição sexual, se é importante nessa atividade, no caso do homem, né, a ereção peniana, essa rigidez, a falta dessa ereção, dessa rigidez, vai impedir, vamos dizer assim, uma conclusão, né, do ato sexual. Então, o que acontece? Lógico que ele vai buscar ajuda, né? Com certeza. E ajuda ele vai começar pelo caminho mais fácil, né? O que ele conhece? Se nas farmácias tem alguns medicamentos, tudo que possa ajudar, ele vai correr atrás, né? Na verdade, o objetivo é um só. Se ele não tem uma rigidez, uma ereção, que tem diferentes causas, né? E uma delas, a mais comum, é a própria idade, né? Muitos pacientes falam, doutor, eu tenho mas tem a idade faz um declínio, né? Então, nesses casos, o que se procura, o objetivo é um só, conseguir uma rigidez, uma ereção necessária para o ato sexual. Agora, a própria busca, a busca profissional, né, nesse caso, já é também cercado de preconceito. Tem muita gente que tem um tabu aí e fala, não, eu não vou no médico, não vou expor meus problemas. Não tem isso também? Não, eu acho que cada vez menos, né? Veja, muitas vezes tem uma iniciativa própria, vamos dizer, do paciente buscar algum tratamento. Na verdade, é o seguinte, ele tenta tudo que é possível, quando ele não consegue resultado, ele busca um tratamento mais especializado, né? Ou seja, uma consulta médica, tá? E tem muitos casos também que a própria companheira, a mulher, traz o marido. Inclusive, às vezes eu estou frente a um casal e praticamente a mulher é que fala. Ela se apresenta para tratar o marido. Isso eu acho muito bom, porque está mostrando o interesse dela em ter o companheiro assim, numa condição de mais satisfação, né? Tá? Ela quer ajudar o companheiro. Agora, no que diz respeito à ereção, tem diferentes causas, né? E cada causa tem um tratamento, né? Pode ser uma neuropatia diabética, vascular, circulatória, né? A princípio, os medicamentos vasculares é que ajudam a ereção, né? Bom, aí nós entramos na parte de tratamentos, né? E causas. Então, cada vez mais a gente tem percebido o próprio empenho da mulher, né? Muitas vezes o homem não decide sozinho a procura pela ajuda profissional, né? Sem dúvida. Inclusive, 20% a 30% as consultas são acompanhadas pelas companheiras, né? Pelas esposas, né? E, na verdade, a mulher sempre teve um papel muito importante no que diz respeito aos cuidados da saúde, né? O homem é um pouco relapso, né? A mulher, ela cuida mais da saúde. Sim. Doutora Fátima, essa questão da disfunção sexual também tem muitos pontos aí que a gente pode ligar com a sua área, que é a questão vascular, né? A gente tem que também, às vezes, buscar ajuda na sua especialidade também, não? Sim, muitos dos casos de disfunção erétil são associados a diabetes mellitus e suas complicações, e ao próprio envelhecimento que o doutor disse, e ambas as causas são a aterosclerose, ou seja, o envelhecimento das artérias, o que impede um fluxo sanguíneo adequado para os corpos cavernosos penianos. Então, existem exames diagnósticos para isso, que é o Doppler peniano, e também os tratamentos específicos das causas cardiovasculares. Às vezes são necessárias cirurgias de revascularização, porém, a maior parte das vezes o tratamento é medicamentoso, como o doutor citou, mas tem tudo a ver com a minha área mesmo. Os pacientes diabéticos de longo prazo normalmente evoluem com disfunção erétil, e os tabagistas, né, os pacientes que fumam muito, que desenvolvem aterosclerose, que é um envelhecimento, calcificação e endurecimento das artérias, que provocam essa obstrução e esse impedimento do sangue de chegar no pênis e ter uma ereção adequada.
Sim, e esse preconceito que eu destaquei aqui na abertura da nossa nota aqui, que é o preconceito justamente na terceira idade, isso tem a ver com as doenças necessariamente que vão levar a esse tipo de problema, ou o próprio psicológico, a questão da pessoa entender que ela está na terceira idade e que o momento está passando para ela? Na verdade, assim, na minha opinião, nós estamos cada vez mais longevos, né? Estamos vivendo mais. Então, um paciente de 60 anos, concordo com o doutor, é um adolescente da terceira idade. Então, esses temas têm que começar a ser abordados com a maior naturalidade possível. Então, já existe esse preconceito, falando diretamente com um médico homem, urologista. Você imagina um paciente homem falando com uma médica mulher ou uma examinadora mulher fazendo o exame. É ainda mais constrangedor, ainda mais vexatório. Só que você tem que tentar levar a conversa com leveza para o paciente se sentir mais à vontade para conversar sobre o assunto. E sim, a maioria das vezes eles estão acompanhados pela esposa mesmo, ou pela companheira, mas eu acho que a comunidade médica em si tem que começar a tratar os assuntos da terceira idade como assuntos mais comuns, né, com mais leveza e também considerar que a terceira idade de hoje não é um paciente terminal, né, é um paciente que está começando uma parte da vida dele que vai se estender por bastante tempo ainda. Doutor Swish, tem os problemas do homem, né? Tem as dificuldades do homem, mas também tem as dificuldades da mulher, né? O que chega aí no seu consultório em relação a isso? Sem dúvida. O metabolismo, o organismo do homem e da mulher são bem diferentes, né? A mulher, ela experimenta, no período da menopausa, pós-menopausa, uma alteração, vamos dizer, metabólica, né, muito grande, que acaba diminuindo a libido, né? Uma busca, vamos dizer, a necessidade, vamos dizer, uma vontade sexual. Então, ela fica por um período, assim, de certa forma, ausente, né, com relação à atividade sexual. Tá? E pelas alterações, o doutor Davi, né, ele pode explicar muito bem as alterações hormonais que ocorrem pós-menopausa, né? Inclusive, há tratamentos, isso que é muito importante, para que ela procure minimizar os sintomas, né? Pós-menopausa, com certeza, ela vai melhorar bastante a vontade, o desempenho sexual. Agora, com certeza, com a expectativa de vida, né, com o aumento da idade, todas as doenças, né, as patologias aumentam, né? Inclusive a parte vascular, que é o principal, né, com relação à disfunção erétil, né? Na verdade, a falta de ereção é falta de sangue com pressão nos corpos cavernosos, né? Então, a busca é levar o sangue com pressão. Quando não se consegue, aí tem a indicação de outros tratamentos, né? No caso, a prótese peniana. Mas veja só, os pacientes, quando já apresentam disfunção, com uma determinada idade, já está num processo bastante avançado. Não digo terminal, mas já não dá para tratar mais a origem da causa, porque não vai recuperar mais a ereção, né? Por isso que é muito importante, em toda a fase da vida, fazer os exames periódicos, preventivos, que quanto melhor tiver a condição de saúde, mais vai manter essas condições. Doutor Davi, como é que está a saúde pública nesse ponto aí da medicina para ajudar as pessoas da terceira idade que têm aí as suas disfunções e não exercem com a plenitude a sua atividade sexual? Doutor Davi? Seu áudio está fechado, seu microfone. Mauro, com relação à sua pergunta, eu escutei assim com profunda cuidado o que a doutora Letícia e o professor Swish falaram com muita propriedade. Eu não teria nada a acrescentar, eu estaria sendo retórico e poderíamos falar sobre outra coisa, e eu gostaria de falar sobre outra coisa. Quanto à sua pergunta, eu vou ser claro e objetivo. Se nós estamos deixando gente morrer de Covid, de infarto, de diabetes, etc. e tal, que dirá esse tema? Esse tema não existe para saúde pública. E se existir, é num grau tão ínfimo, tão ridículo, que nem justifica
conversar, é uma falha muito grande que existe. E aí eu queria pegar você, Mauro, no que você falou, que ficou muito forte em mim, o preconceito com o idoso, terceira idade. Eu tenho uma visão totalmente diferente disso. Eu tenho primeiro que assinar e endossar cada palavra que a doutora Letícia falou, o doutor Suíço falou, essa coisa toda das patologias, etc. Só que nós temos um contingente de gente, de pessoas, homens e mulheres, nos seus 60, 65, 70 anos e mais, que são perfeitamente saudáveis, muitas vezes mais do que aqueles que estão vivenciando a quarta, quinta, sexta década de vida. Mas que, em razão desse preconceito nojento, educacional, que nós temos, o Brasil tem muito disso, eu pergunto, por que uma pessoa de 60, 65 anos, 70 anos, sabendo que o índice de vida cada vez está crescendo, hoje se espera que o homem viva até os 75, 76, e vai viver muito mais, produtivamente, inclusive, e mulheres também, por que um homem ou uma mulher não pode namorar aos 65 ou 70 anos? Por que um homem ou uma mulher não pode trabalhar e ter empregos dignos e bem remunerados com 65, 70, 80 anos? Isso a gente vê no exterior, quem viaja vê isso. Por que não pode amar? Por que não pode namorar? Por que não pode ter uma vida sexual? Sabe por quê? A parte do que foi dito sobre a ótica da medicina tem a questão do comportamento do ser humano. No Brasil, infelizmente, o indivíduo bateu 50, 55 anos, se perdeu o emprego, Deus o livre e guarde, não acha mais porque é velho. A população, a grande maioria da população, dos jovens, tem um profundo preconceito, e não adianta dizer que eu estou exagerando, nem vou entrar no preconceito racial que é velado, que existe pesadamente, preconceito racial, religioso, etc., que o Brasil tem muito, e é velado, é mentiroso dizer que o Brasil não é um país racista, é sim um país racista. Agora, esse preconceito contra o ser humano, da saúde dele, ele existe, e você falou muito claramente, as pessoas acima de 60, 65 anos são vistas de forma totalmente discriminada e preconceituosa. E, evidentemente, que isso faz as pessoas retraírem e não ir em busca da busca pelo que eles querem. Muito bem, os temas da saúde, do comportamento e do bem-estar, nesta quarta-feira aqui nessa edição do programa Gente que Fala, faltando 20 para 1, o Neildo Neres na nossa sonoplastia vai rodar mais um intervalo, daqui 30 segundinhos de volta. Até já. De certificado digital? A SP Certificados é especializada para atender micros e grandes empresas de forma simples, rápida e descomplicada, com preços a partir de R$ 149. Localizada por toda a Grande São Paulo para estar junto de você, com o certificado digital ideal para sua necessidade. Entre em contato conosco, telefone 11 3854 1144 ou acesse nosso site spcertificados.com.br. Trianon AM 740, São Paulo. De volta com o programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, sempre às quartas por aqui, os assuntos da saúde, do comportamento e do bem-estar. Você nos acompanha pela Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo, Universal AM 810 de Santos e também nas redes sociais. Mais um tema agora. Se relacionarmos, se a gente pegar os principais desejos femininos, tipo perder gordura localizada, flacidez, celulite, estrias, tudo isso vai aparecer no topo dessa lista. Pensando nisso, a Beauty House Estética lançou um novo protocolo que promete se equiparar ao de uma cirurgia plástica, mas sem essa intervenção invasiva. São 7 tratamentos que se completam, cada um com a sua função específica, que prometem eliminar esses inimigos e auxiliar no fortalecimento muscular e na modelação do corpo. Letícia, eu nem imaginava que se a gente fosse fazer essa lista ia ter gordura localizada, flacidez, celulite, estrias, tudo isso a mulher querendo perder. Não imaginava isso. Pois é verdade, né? Hoje, É verdade, né? com o aumento da
pessoal ficando mais em casa, né? Aumentando o consumo calórico e a falta de atividade física durante esse isolamento aí. As possíveis queixas dos pacientes, as maiores queixas é a gordura localizada, flacidez e celulite, sim, para nós lá na clínica de estética. É a gordura mal localizada, no caso, né? É. Bom, e o que são essas intervenções aí que se equiparam a uma cirurgia plástica mesmo, porém sem intervenção? São protocolos estéticos através de tecnologia, né? Então, é alta tecnologia, junção ali de equipamentos estéticos, a união disso com a dieta, a reeducação alimentar também, e o tratamento estético manual, que nós fazemos, o acompanhamento lá na clínica, né? Então, na verdade, são protocolos especializados, para cada queixa a gente usa um tipo de equipamento. Não sei se já ouviram falar, mas é da estética Priscila Palazzo, que é uma doutora fisioterapeuta que desenvolveu esses protocolos, e cada cidade tem a sua licenciada, onde a gente consegue efetuar esses procedimentos aí sem a intervenção cirúrgica, sem a cliente ter que ir para um centro cirúrgico, para um hospital, né? Então, ela vai na clínica de estética, faz o protocolo e vai direto para casa. Agora, tem que ter, você destacou na necessidade, não adianta você partir com tudo para cima da tecnologia se você não pensar na alimentação, se você não se cuidar no dia a dia aí daquilo que vai para a boca, né? Existe um trabalho aí multidisciplinar em relação, ou seja, juntar essa parte estética, cosmética, com a parte da nutrologia, com a parte da nutrição, porque as pessoas precisam realmente ir para esse caminho, não vai adiantar nada só a tecnologia. Sim, nós incentivamos, né? Inclusive temos parcerias com academias e também com nutricionistas especializadas para a parte estética, onde além de dar uma dieta de acordo com a necessidade de cada pessoa, né? A gente também trabalha junto com os nutracêuticos, que vai trabalhar a estética de dentro para fora. Então, com ativos diuréticos, ativos lipolíticos, que a gente fala que é para melhorar a gordura localizada, a gordura abdominal, celulite, entre outras queixas aí que a mulherada tem. Homens também, né? Ou só mulherada? Homens também. Não, homens também. É que a maior parte é mulher, mas hoje os homens estão procurando bastante também. E as pessoas mesmo perderam a mão durante a pandemia? Estamos comendo mais, estamos ingerindo mais refrigerantes, ou seja, tudo aquilo que leva a esses problemas, é a gordura localizada, é a celulite, enfim, tudo isso. Bastante, né? Como, além de tudo isso, né? De todo esse problema que nós estamos enfrentando, muitas pessoas acabam ficando em casa mais ansiosas, né? Com menos disciplina alimentar quando estão dentro de casa, né? E isso aumenta muito o peso, o sedentarismo e, como a doutora Fátima já falou também, até a saúde mental das pessoas tem sido afetada, né? Então, apesar de ser considerado um serviço não essencial à estética, hoje ela melhora muito a saúde mental, porque a pessoa consegue melhorar sua autoestima, melhorar seu estilo de vida, e isso melhora o seu organismo como um todo, né? A saúde como um todo. Eu sempre abordo por aqui, com os nossos especialistas, o seguinte: as pessoas muitas vezes ouvem falar disso ou daquilo para a solução de algum problema que tenham, né? E aí chega num médico, eu quero fazer, e não é uma questão de querer fazer, é uma questão de poder fazer, e o profissional vai fazer a avaliação para ver se a pessoa pode se submeter àquele procedimento. Aí, neste caso, com todas essas tecnologias, essa mão médica aí que vocês também provavelmente têm a necessidade para fazer a avaliação do paciente, como é que funciona? Porque também deve ter muita gente que chega querendo fazer e não pode, né? Exatamente. A primeira coisa que a gente faz é uma consulta estética, né, que a gente fala, onde a gente preenche uma anamnese de 4 páginas, onde a gente conhece todo aquele paciente que a gente vai trabalhar, ver se ele tem alguma contraindicação, como, por exemplo, um hipotiroidismo, uma hipertensão descompensada, diabetes. Então, tudo a gente vê junto com esse paciente, e se tiver, a gente sempre pede uma liberação médica. Tem procedimentos que nós não podemos realizar em pacientes, em algum tipo de pacientes, mas se puder, a gente pede uma liberação médica para esse médico estar autorizando, porque muita gente ou não fala que tem algum problema de saúde, ou
não sabe que tem, às vezes, né? Ou às vezes tem e não quer falar realmente. Então, é bem importante essa anamnese para a gente conhecer o paciente que a gente está lidando também. Sim, e o carro-chefe desses tratamentos, que são 7, deve ser o voltado para a gordura localizada. Eu acho que é o que mais preocupa as pessoas, é isso? Sim, gordura localizada. Sim. Muito bem, olha, faltando 12 minutos para 1 agora, pessoal, tem perguntas da nossa audiência chegando por aqui. Doutora Fátima, pelo Facebook está a Helena Mendes, ela diz o seguinte, ela pergunta o seguinte: a Covid-19 é também uma doença vascular e, nesse aspecto, é possível fortalecer o organismo para enfrentá-la? Pergunta da Helena Mendes. Agora está voltando. Desculpa, não ouvi? Doutora Fátima, a Helena Mendes, nossa audiência no Facebook, pergunta o seguinte: se a Covid-19 é também uma doença vascular e, nesse aspecto, é possível fortalecer o organismo para enfrentá-la? Pergunta da nossa audiência, doutora. É uma pergunta muito interessante. Nós temos visto que as principais complicações da Covid, principalmente a fase tardia, após o 15º dia de doença, são complicações tromboembólicas, trombose venosa profunda e embolia pulmonar. E a maior parte dos protocolos hospitalares já inclui a anticoagulação nos pacientes que apresentam Covid-19. A anticoagulação profilática nos pacientes que não apresentam critérios diagnósticos e laboratoriais, ou a anticoagulação plena nos pacientes que já apresentam alguma doença vascular manifesta. Na minha opinião, analisando a fisiopatologia da doença, ela não se comporta apenas como uma doença infecto-contagiosa, mas também como uma doença tromboembólica, como uma CIVD, uma coagulação intravascular disseminada, né? Doutor Davi, o seu Jaime, do Jardim Bonfilholi, nossa audiência de todos os dias aqui participando sempre, pergunta o seguinte para o senhor. Ele diz: se a classe científica e muitos médicos previam que a pandemia iria se expandir, por que o poder público desativou os hospitais de campanha? E aqui eu vou acrescentar um comentário meu, doutor. A gente via muita crítica aos hospitais de campanha, diziam, mas os hospitais estão vazios. Ainda bem que eles permaneceram vazios, porque eles foram feitos para dar conta, né, daquela parte do sistema de saúde que, eventualmente, poderia extrapolar, e aí ele estava lá pronto para atender. Então, ele tinha ali uma retaguarda, ele era uma retaguarda para isso. Então, o fato de estar vazio não é o problema, muito pelo contrário, era a solução para aquele momento em que a situação se extrapolasse. Bom, olha só, você já respondeu a pergunta, né? E muito bem respondida. Você desativou, o poder público desativou por total incompetência, por total irresponsabilidade, por total falta de previsão da doença. Você jamais poderia ter desativado esses hospitais de campanha. Por quê? Porque era de se prever que, enquanto o processo vinha aumentando do Covid, você multiplicando dia após dia a contaminação, mesmo que em escalas R1 ou abaixo de R1, mas era de se prever que, em algum momento, isso ia explodir. Isso era primário. Qualquer gestor público, por mais ignorante que possa ser, ele deveria saber disso. Então, isso foi uma irresponsabilidade, porque já sabíamos, toda a comunidade médica científica já previa que esse processo da Covid ia acontecer com a chamada segunda ou terceira onda. No mundo exterior já estava acontecendo. Então, por irresponsabilidade, por falta de gestão, por incompetência e por politicagem novamente, nós estamos passando esse aperto hoje. E agora está se correndo aí para ver como tentar arrumar leitos de UTI e etc, etc. Não vai ter jeito, infelizmente, porque vai ter que começar tudo outra vez, não sei se vai dar certo. Tem que botar a vacina, comprar urgentemente 300, 400 milhões de doses, custe o que custar, como Israel fez, nem que você pague 3 vezes mais o preço, e tem que botar a vacina aqui amanhã de manhã, porque senão vai ter gente morrendo em casa. A expectativa, doutor Davi, agora é que esses hospitais de campanha sejam retomados, mas não em tendas, como foram montados antes, que eles estejam
dentro de escolas, espaços aí que já são fixos, né? É uma meia boca que vão fazer, essa é a grande verdade, porque o mal está feito, o que se perdeu está perdido, mas pelo menos se conseguir aumentar leitos que possam atender pessoas de UTI, de emergência, de urgência, pelo menos se der um freio no número de mortes, já é um grande avanço. Juliana Rocha, nossa audiência no Facebook, pergunta para você, Letícia, como funciona o tratamento conhecido como Plasma Hair? Letícia? Esse tratamento é um tratamento facial, mas indicado para tratamento de olheira, tratamento para flacidez e região da área dos olhos. Ele também é um protocolo estético que substitui uma cirurgia de blefaroplastia. Na verdade, a gente chama ele de cirurgia de blefaroplastia sem cortes, onde o paciente também vem na clínica de estética, porém ele não pode voltar imediatamente às suas atividades, porque realmente fica uma bolsa grande na área dos olhos, inchado, então a gente pede 24 horas de repouso para voltar às atividades. Mas é um tratamento também que está tendo bastante saída agora, nessa época. Desculpe, acho que eu aqui que não entendi também, Plasma Hair, eu entendo aqui que é para cabelo, não? Plasma não, Hair? Plasma Hertz, não é? Eu tenho aqui a pergunta, o funcionamento do Plasma Hair. Hair, cabelo, então, enfim, não é exatamente para cabelo, então, é para... Esse que eu trabalho é o Plasma Hertz, que é um Sim. jato de plasma. Sim, que é voltado para essa questão dos olhos, né? Da região dos olhos. Isso. Da região dos olhos. Muito bem. Outra pergunta aqui agora, doutor Siwish, Adalberto Santos, no Instagram, nossa audiência, ele pergunta: a cirurgia de aumento de pênis é um mito ou realidade? Ambas, mito e realidade, né? A maior parte, o que se divulga são mitos mesmo, né? Agora, a realidade seria o seguinte: existem condições que fazem com que o pênis fique menor, tá? Por exemplo, de uma condição congênita, hipospádia, geralmente associada a uma curvatura do pênis, vamos dizer assim, para baixo, tá? Já desde o nascimento, que o pênis vai ficar, de certa forma, com menor comprimento. Então, existe a cirurgia para liberar essas fibroses, que vai retornar ao normal. Agora, o mito seria o seguinte: um pênis normal, né? Vamos colocar assim, o que não podemos é retalhar esse pênis, né, fazendo incisões para que ele aumente de tamanho. Por quê? Existe um risco de lesões, né, dos nervos, das condições fisiológicas normais. Isso não pode, porque pode afetar a sensibilidade e ter outras consequências. Agora, existem casos que as fibroses, elas são contraídas, vamos dizer assim, no decorrer, vamos dizer assim, da idade. Por exemplo, um trauma, ele pode desenvolver uma formação de fibrose, trazendo uma retração dos tecidos, algumas vezes até curvatura, né? Diminuindo tanto no comprimento, como formando até um estrangulamento. Nesses casos, cirurgicamente, se consegue fazer a liberação, vamos dizer assim, dessas fibroses, né? Aí, o que ocorre é uma recuperação, ou seja, é um aumento, mas, na verdade, é uma recuperação do tamanho que foi diminuído. Tá? Então, é mito e verdade, na verdade, dependendo da causa, né? E também aquela pergunta de sempre, um tratamento para quem pode, não para quem quer. Não é isso? Bom, se envolver custo, sim, né? Não, a questão de saúde, custo, né? A questão de saúde. Sim, é importante estar bem de saúde para a realização. Agora, é lógico que é um mito, né? Todo homem, não digo todo homem, mas existe um consenso assim, de querer, vamos dizer assim, achar que o tamanho é muito importante. Então, eu colocaria que 10%, 20% é uma condição até psicológica, psicoemocional. O indivíduo ele não está satisfeito com o que ele tem. Então, ele acha que algumas dificuldades na vida dele poderiam ser supridas com esse tipo de tratamento, de relacionamento, por exemplo, né? Mas não, eu diria que não é o caso. Por isso que deve ser muito bem avaliado e orientado esse paciente que busca um aumento peniano. E, geralmente, ocorre com jovens, veja só. Né? O jovem é muito preocupado com isso. Pessoal, faltando 3 minutos para 1h da nossa despedida, chegando aqui ao final do nosso tempo, o doutor Siwish está com a palavra, sua despedida, seus canais, por favor. Tá, Mauro,
e a toda a equipe, né, da Gente que Fala, eu agradeço o convite, né, mais uma vez, e parabéns pela apresentação, né, escolha do tema atual hoje. Muito obrigado. Doutora Fátima, sua despedida, sua palavra final e seus canais, por favor. Eu agradeço o convite. Qualquer pergunta eu estou à disposição. Para quem quiser me seguir, meu Instagram é @doutora.fatima.vascular. Qualquer pergunta pode me mandar por lá, que eu estou à disposição. Agradeço muito o convite do programa. Doutora mesmo por extenso ou DRA? DRA.fatima.vascular. Sim. Letícia Diane, sua despedida, sua palavra final e seus canais. Uma vez pelo convite. Meus canais é @Letícia Diane ou @BeautyHouseBR e no Instagram e no Facebook, os dois. E agora o doutor Davi, a sua despedida, a sua palavra final e os seus canais também, doutor. Mauro, muito obrigado, estou muito honrado em ter participado desse programa. Um abraço para o Neildo, trabalhei com ele muitos anos também, da técnica, e eu acho que o que vocês fazem é muito mais que um serviço de ajuda pública, é um serviço fantástico. Vacina sim, negacionismo não, e pelo amor de Deus, máscaras, gel, e muito cuidado, não abandonem isso, porque por enquanto é a salvação. Muito grato por tudo. Termina aqui essa edição de quarta-feira do programa Gente que Fala, sempre tratando dos assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Recebemos hoje o urologista, o Dr. Silwichi Fujizaki, a cirurgiã vascular Fátima El-Haj, a esteticista Letícia Diane e também o médico gestor de saúde Davi Zilbergeld Neto. Muito obrigado pela presença de vocês todos. Na mesa de som com a gente, o Neildo Neres, Sérgio Souza, o nosso gerente-geral da Rádio Trianon. Apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, diretora de produção é a Zenilda Salvato, nosso diretor-geral, jornalista Fausto Camunha, e do outro lado do programa Gente que Fala, você, ouvinte e também espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Muito obrigado pela audiência. A gente se encontra amanhã, 1h em ponto. Tchau, tchau.